Boa noite, queridos irmãos, amada Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. É com muita alegria que estamos aqui para prestarmos o culto que é devido a Deus, ao nosso Pai Celestial. Desde já agradecemos a sua companhia, a sua família que está participando deste culto. Será uma celebração maravilhosa para o enlevo do nosso Espírito. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós neste instante queremos exaltar o Teu nome. Só Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, como um Pai amoroso que cuida de seus filhos. Abençoe-nos, Senhor Deus, neste culto, que nós saiamos todos com mais conhecimento do Senhor, ó Pai, para que assim possamos servi-lo melhor. Portanto, eu te peço isso com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém. E amém. Tuas obras te coroam como uma luz de esplendor, astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Queridos, façamos neste instante uma leitura da Palavra de Deus, conforme se encontra no livro dos Salmos. Salmo 103. Se você está com sua Bíblia ou seu aplicativo, poderá agora localizar o Salmo 103 e acompanhar a leitura de alguns versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel.
O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Palavras do Senhor, meus queridos, em que nós podemos ver aqui que devemos bendizer ao nosso Deus. Ele é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas quando comparecemos à sua presença, temos de ter a consciência que somos pecadores. O salmista aqui, em mais de um versículo, ele faz referência que somos pecadores. Mas também ele menciona que Deus é misericordioso. Ele nos redime, Ele nos cura. E assim, portanto, neste instante em que entramos na parte do culto que se refere à confissão, quero conclamar a amada igreja a se colocar em oração silenciosa e assim confessando os pecados. Temos pecado de várias maneiras, por pensamentos, por omissão, por atos, e nós precisamos reconhecer isto, porque se estivermos em pecado, Deus não tem como agir em nosso favor. Por outro lado, a Bíblia diz que se confessarmos, Ele perdoa os nossos pecados. Então, um momento de oração silenciosa e em seguida eu retorno com uma oração de forma audível. Gracioso Deus e Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos neste dia, porque temos a certeza de que o Senhor está do nosso lado, especialmente agora, quando queremos reconhecer que somos pecadores. Não merecemos, Senhor Deus, as tuas bênçãos, porque somos falhos, temos cometido pecados. Porém, a tua misericórdia é infinita, consoante reafirmou o salmista, e assim o Senhor apaga as nossas transgressões. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia, ó Pai, do Brasil, que haja um mover do teu Santo Espírito para que todos possam reconhecer que precisamos clamar a Ti, pedindo perdão pelos pecados e assim te pedindo que volva o teu olhar de benevolência para com todos nós, ó Pai, nesta época tão difícil de termos que enfrentar essa questão de pandemia, ó Deus. Nós agora, perdoados pelo Senhor, temos a certeza de que podemos, ó Pai, com a Tua ajuda e mercê dos protocolos, não termos medo, não termos, Senhor Deus, de forma alguma apreensão de ficarmos em casa e assim nada de depressão, nada de tristeza venha, Senhor Deus, dominar os teus filhos e aqueles que estão nos acompanhando. Portanto, nós te agradecemos pelo teu perdão, que nos traz paz, tranquilidade. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Queridos perdoados, agora podemos louvar a Deus. Neste instante, portanto, vamos nos preparar para participarmos deste momento de louvor. Estamos distantes, mas unidos aqui por essa tecnologia. Não deixe também você em seu lar, com sua família, de entoar os cânticos, os louvores ao nosso Deus.
e só tu és Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou
naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Teve em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu, Querida igreja, amados, nós nesse instante teremos o privilégio de passar à parte do culto que para mim é a principal. Trata-se do momento da proclamação da palavra de Deus por intermédio de um servo dedicado, escolhido para esta
oportunidade. Trata-se do reverendo Sandro Xavier, pastor da IPI Metropolitana de Brasília, que nos trará a mensagem do Senhor, que vai edificar as nossas vidas. Vamos fazer uma oração de iluminação e logo em seguida participaremos do momento de proclamação da Palavra de Deus. Ó Deus amado, nós queremos neste instante te agradecer, porque temos a Bíblia, a Palavra de Deus, ao nosso dispor. E nesse instante, o teu servo vai apresentar aquilo que primeiramente o Senhor colocou no seu coração e agora compartilha com a tua igreja. Senhor, que esta palavra seja adequada aos nossos corações e que estejamos receptivos, que o Senhor possa levar cativo nossos pensamentos para que nada venha a interferir e assim nós estejamos totalmente conectados naquilo que o Senhor quer comunicar para as nossas vidas, ó Pai. Que o teu Santo Espírito que iluminou esta palavra possa infundi-la em nossos corações. Nós te agradecemos pela vida do reverendo Sandro Xavier. Que o Senhor possa cada vez mais capacitá-lo como vaso que traz, Senhor Deus, a tua palavra, a tua mensagem para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas Sagradas Escrituras. Nós te agradecemos, a ti oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós vamos nos preparar para a partilha da Palavra de Deus nessa noite. Nós temos hoje uma continuação ainda do Evangelho de João. E como eu tenho falado para vocês, esse capítulo 6 de João, ele é um momento contundente de Jesus, em que ele se confronta ali com as pessoas, já num momento em que ele parece que já perdeu a paciência com essas pessoas que não querem entender o que ele está falando ou só vão atrás dele para comer. E ele tem um discurso bem contundente aí. E nós vamos continuar estudar mais um pedaço desse capítulo. E hoje nós vamos fazer a leitura dos versículos 51 a 58. E é nesse trecho que nós vamos refletir nesta noite como o nosso alimento não precisa ser forçado, aliás, não deve ser forçado, né? Vamos então abrir as nossas Bíblias, pedindo que o Senhor nos ilumine, como nós oramos, para a leitura de Marcos 6. Vamos ler João 6, aliás, desculpem. Vamos ler João 6, capítulo 6, versículos 51 a 58. João 6, versículo 51 a 58. São palavras do Evangelho que nos guiam para essa reflexão nessa noite e que nós vamos acompanhar a leitura, você aí na sua casa e eu lendo aqui na mesma comunhão. João 6, repito, 51 a 58, palavras do Evangelho, que dizem assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida.
Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem come este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Palavras do Senhor. Irmãos, realmente não deve ter sido fácil para aquele pessoal lá ouvir Jesus falar isso, posto que até por causa da Santa Ceia, em determinada época, os seguidores de Jesus foram acusados de canibalismo, né? Quem é esse pessoal que come carne e bebe sangue, né? Não entenderam nada dessa metáfora aí que Jesus está falando, assim como os judeus também não entenderam, né? Não entenderam e não quiseram entender, né? Como que a gente pode nos alimentar da carne desse homem aí? E é um desafio realmente entender o que Jesus Cristo quis dizer. Hoje nós conseguimos mergulhar nesse universo em que Jesus Cristo está falando, né, com essas palavras, mas eu tento me colocar no lugar daquelas pessoas. Deve ter sido realmente muito difícil, especialmente para quem não queria entender. Então todos nós sabemos, e aí vamos refletir um pouco no alimento na vida das crianças. Nós sabemos todos que uma criança não tem como escolher o que comer. Não tem como, porque ela não sabe, né, a quantidade do que vai comer, não sabe nutrientes necessários. Então é muito natural que um adulto, né, escolha, direcione o que uma criança vai comer, né? Ainda mais se for um bebê recém-nascido. Ela não sabe nem que aquele desconforto físico que ela sente, né, e aí começa a chorar por isso, ela nem sabe que aquilo é a falta de alimento. Ela não sabe nem o que é fome. Então cabe a quem está cuidando da criança, né, dar o alimento, né, inserir o alimento na sua dieta para que ela tenha sustento. Isso faz parte do crescimento de um corpo. Isso é totalmente normal. Então o caminho para essa vida de comedor, de alguém que come, né, de alguém que bota a comida para dentro pela boca, é sentir fome. A pessoa sente fome, é o sinal de que ela precisa do alimento como sustento, né? Então, procura algo para comer. Então, os horários para comer fazem com que algumas crianças tenham aversão ao momento de se alimentar, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe, as crianças que, deu a hora do almoço, vem almoçar. Tem criança que, né, é um horror para ter que empurrar comida, porque elas ainda não sabem que tem a hora do alimento, né, que tem o tipo de alimento, que tem a quantidade de alimento. Elas não sabem ainda manter uma alimentação regulada, né? Elas não sabem que manter uma alimentação desregulada, tanto em horário quanto em quantidade, nutrientes, isso pode ter consequências graves no futuro. Pode ter uma consequência grave até em curto prazo, né? Hoje, por causa do tipo de alimento, né, industrializado, engordurado e cheio de muitas calorias, as crianças já estão tendo consequências terríveis de saúde que antigamente as pessoas iriam sentir só depois dos 40, 50 anos de idade. Então, realmente, cuidar da alimentação é uma atitude importante para a vida de um ser humano, né? Então, vamos fazer uma comparação da nossa vida de seres humanos físicos, né? Seres humanos que precisam de alimento para se sustentar, com a nossa vida espiritual, que é sustentada pelo pão vivo que vem do céu, que é Jesus Cristo. Então é bom entendermos que Deus alimenta aqueles que o temem. Quer ver? Abra aí rapidinho a sua Bíblia no Salmo 111, ou se você quiser somente acompanhar, vou fazer uma leitura de um trecho bem pequeno, né? No Salmo 111, que também é o salmo para este dia de hoje, nós encontramos lá no versículo 3, a partir do versículo 3, dizendo: tudo que ele faz, é Deus, revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar as suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Olha, o 5. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre de sua aliança. Mostrou seu poder ao povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis. O Salmo 111 também vai falar de alimentação. E veja, os textos atrelados. Você lê o Salmo, fala que Deus alimenta os justos. E chega lá no Evangelho, Jesus fala: eu sou o pão que veio do céu. Esse pão que Deus fala que alimenta os justos é o próprio Jesus Cristo. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue
não vai ter a vida eterna. Então, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, versículo 54. Então, irmãos, vamos perceber que esse salmo também mostra que Deus alimenta quem o teme. Então, assim como os bebês, nós sentimos fome, né? Os bebês também sentem fome. Mas a diferença é que muita gente não sabe o que realmente é essa necessidade do pão que vem do céu. Então, quando cresce, né, a criança já sabe que está com fome e quer comer. Se você deixar, vai só comer o quê? Fast food, junk food, comfort food, né? São comidas assim só para dar alegria, comida gostosa, né? Que traz uma sensação gostosa. Todos nós sabemos que esse tipo de alimentação, ou só esse tipo de alimentação, pode trazer consequências, né? Eu lembro de alimento assim de criança, também tem na igreja, né? Nós passamos aulas bem superficiais para as crianças, porque é isso que elas conseguem digerir. Nós cantamos músicas bem superficiais para as crianças, porque é isso que elas conseguem digerir. Só que o que ocorre na igreja hoje é que as pessoas já velhas, não velhas de idade não, às vezes velhas de igreja mesmo, tá há 40 anos na igreja e continuam cantando e querendo musiquinhas de bebê na fé. Continuam estudando e fazendo leituras e aproximações do texto bíblico bem infantis, bem pueris. Então, somente com o tempo, somente com orientação, nós vamos entender e poderemos manter uma alimentação saudável. Isso acontece com as crianças, isso acontece também na sua vida espiritual. Você precisa cuidar de amadurecer o seu alimento espiritual, tá? Isso se reflete também nas músicas que nós escolhemos na igreja, na maneira de você ler a Bíblia, de você se aprofundar no que Jesus Cristo quer dizer. Então, assim é a vida de fé, orientada por Jesus. Isso exige uma maturidade grande, que, infelizmente, nem mesmo os doutores da lei tiveram, né? Aqueles judeus que se aproximavam, como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Eles não estavam preparados para mudar a chave daquela atitude, daquela visão religiosa que eles tinham. E que Jesus disse, isso é necessário. Então veja, vamos falar do alimento agora para os maduros da fé. Já que nós tratamos desse tema agora, saímos das crianças, vamos precisar amadurecer o alimento, também o alimento da fé. Quem tem maturidade na fé não precisa ser forçado para se alimentar. Nem mesmo precisa ser forçado para escolher as comidas saudáveis, né? Isso tem a ver com a maturidade do ser humano também na hora de comer. Tem gente que já está velho, mas não tem maturidade para trocar o tipo de comida, porque sabe que precisa dosar melhor. Vamos nos lembrar de que nós somos orientados a ensinar as crianças no caminho que devem andar, né? Então isso significa dizer que uma criança não sabe totalmente como trilhar o caminho certo. Ela não sabe nem mesmo qual caminho escolher. Então é obrigação nossa, e por isso nós somos orientados a levá-las ao batismo, mostrar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E ensinar também a forma pela qual ela deve trilhar esse caminho, Jesus Cristo como um caminho, né? É nossa obrigação, né, orientada aos pais ou àqueles que direcionam as crianças, a mostrar esse caminho de como se alimentar de Jesus Cristo, o pão da vida. É esperado que o cristão amadureça na sua vida de fé, como já tem falado né, desde o começo, como alimentação. É esperado que ele mergulhe nos ensinamentos de Jesus para não ser colocado no meio daquela gente toda que só está preparada para ouvir o básico, né? Aquele pessoal que Jesus falou, olha, eu sei que vocês vêm atrás de mim só por causa do lanche. Então, acabou aqui, falei o básico, vocês podem lanchar e ir para casa, né? Então, Jesus sabia quem não estava preparado para ouvir a parte aprofundada. Tanto que depois ele saía e se retirava ali com os 12 mais alguns para aprofundar aquilo que ele tinha falado lá no aulão, né? Então não se conformem, irmãos e irmãs, não se conformem de continuar tomando leite espiritual. Busquem um alimento sólido, busquem um alimento consistente, um estudo mais aprofundado da palavra, principalmente você que já está na igreja há muito tempo. É hora de aprofundar o alimento do seu espírito com coisas mais consistentes, alimentos mais consistentes.
Então a palavra de Deus como alimento, ela tem suas partes mais compostas de nutrientes, que uma criança não digere bem. Por isso a aula na escola dominical ela é mais superficial. Nós não podemos dar feijoada para uma criança de 2 meses, as consequências vão ser ruins. O pão vivo que veio do céu, nosso mestre, nosso Salvador Jesus Cristo, ele tem algo muito mais consistente para você. Muito mais do que somente servir-se de milagres momentâneos para o seu corpo. Então vamos nos preparar suficientemente para isso, né? Para essa convivência mais aproximada e mais aprofundada com Jesus Cristo, tá? Que é o alimento do nosso espírito. Então vamos falar dos alimentos para os cristãos, né? Olha, a outra particularidade importante que o próprio Jesus Cristo alertou e que não pode passar despercebida foi a sua lembrança com relação ao maná. Atentem para isso, que é muito importante, essa figura do maná nesse trecho, tá? Essa representação, eu posso ousar dizer que pode ter sido chocante ali, né? Talvez choque alguns, mas naquela época era muito mais chocante, né? Então imagine Jesus falando para aquelas pessoas lá radicais nas observações da lei, recebendo a palavra de que essas normas, representadas no maná como um retrato das heranças das regras judaicas, né? Então que essas normas não trazem vida eterna. Olha o que Jesus está falando. Tá, comeram o maná, e tem gente atrás do maná até hoje. Isso não traz vida eterna. Isso não traz salvação, não alimenta a alma. Apesar de nutrir o corpo, né? Não alimenta a alma. E essa coisa de nutrir o corpo, tá, o maná vai nutrir o corpo. E as leis nutrem o corpo? Não, mas elas alimentam a vaidade humana. Né? Eu cumpro essa lei aqui e aquele não cumpre. Lembra aquela pessoa lá no templo que falou assim: ainda bem que eu cumpro todos os meus preceitos e esse daqui, coitado, não faz isso. Olha a vaidade, né? A soberba, a arrogância. Então, essas leis que se cumprem desse jeito, elas podem, sim, ser um caminho somente para essa vaidade soberba e uma causa de fazer inveja ao outro, de se comparar com o outro, de se sentir melhor do que ele. Jesus vem romper com isso e usa o maná como exemplo. Jesus é esse alimento, tá? E quando ele diz que ele não veio revogar a lei, ele está dizendo algo que não é a valorização daquela lei antiga, mas presta atenção, é ele dizendo que ele mesmo é a lei. Quer dizer, ele não está considerando aquela lei menor ou pior, não é isso, ele não está tratando disso, né? Não está desfazendo da lei, vamos dizer assim, mas ele está querendo dizer que ele é a lei, ele mesmo é o cumprimento da lei, ele é o pão do céu. Portanto, é ele mesmo que vai ser o alimento, não só para o espírito, mas também para a nossa vida por completo. Porque ele vem trazer salvação, vem trazer ressurreição do corpo no dia da vitória, como nós falamos, que nós cremos na ressurreição do corpo. E Jesus é o alimento que vai sustentar isso, essa esperança, né, também. Então, quando Jesus diz que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, ele está de fato confirmando que algumas pessoas que se declaram fervorosas no Deus Criador estão se alimentando com o pão errado. Porque se ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, existe um pão que não é o verdadeiro. Tem alguém se alimentando com esse pão equivocadamente, achando que é o verdadeiro, e não é. O pão que alimenta para a vida eterna é ele. É necessário uma nova visão. É necessário um novo comportamento. Então isso que vai modificar. E é necessário que modifique a sua vida, porque se você voltar e continuar se alimentando do maná, você pode até alimentar seu corpo, mas o seu espírito não vai estar alimentado. Então essa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, precisa ser incorporada à nossa vida. Mesmo mais de 2000 anos depois que Jesus Cristo falou, precisa ser incorporada, porque, veja, 2000 anos talvez fosse suficiente para algumas pessoas entenderem o que ele está falando aí de um maná, de eu sou o pão da vida, eu sou o pão verdadeiro. Tem gente comendo um pão que não é o pão certo, que não traz vida.
Então, muitos cristãos ainda hoje seguem buscando maná, seguem buscando as leis que não alimentam o espírito, não trazem a vida eterna. Muitos utilizam essas leis, que são o passado, para o qual Jesus quer nos alertar, para medir a vida das outras pessoas, para trazer radicalismo, para trazer legalismo, para trazer prisionamento. Jesus é liberdade, é salvação, é alimento para todos. É o alimento que Deus dá àqueles que o temem, como disse o Salmo 111. Então, o que nós dizemos é que é necessário converter-se a Jesus Cristo. É necessário voltar-se para Ele. E o mais complicado, o mais triste talvez, é que nós, dentro da igreja, fazemos uma proclamação dessa para pessoas que estão na própria igreja há anos, ainda procurando maná que não alimenta a alma, que não é um alimento eterno. Então, vamos nos lembrar disso, converter-nos a Jesus Cristo, ao que Ele fala, ao que Ele ilumina de toda a palavra, que Ele é a própria lei, que Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. Convertam-se hoje a Jesus Cristo para não sentir fome eterna, para conseguir a salvação e para viver para sempre. Essa é a palavra do próprio Jesus Cristo. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Precisamos passar a comer um alimento consistente, meus irmãos e minhas irmãs. Principalmente para quem está há muito tempo na igreja tomando só aquele leitinho espiritual, né? Paulo fala disso. Vamos mergulhar mais em Jesus e caminhar com Ele quando estivermos lendo toda a Bíblia, todas as outras leis, todas as outras espécies de cultura, e sermos iluminados por Ele, para que possamos, nesse alimento, conseguir a vida eterna, um sustento que vai nutrir a nossa vida com coisas consistentes, que vai sustentar o seu espírito, a sua vida por completo, o seu corpo. Que isso possa ser uma bênção na sua vida, que Deus te abençoe. Amém. Boa noite. Amada Igreja, que mensagem maravilhosa trazida pelo Reverendo Sandro Xavier nesta noite. Que ela possa ficar em nossos corações e refletir no nosso agir. Passaremos agora ao momento do ofertório. Nossa igreja continua virtualmente, mas temos despesas a cumprir. Sendo assim, contamos com a fidelidade dos irmãos, com os dízimos e as ofertas, para que possamos honrar estes compromissos. Deus ama a quem dá com alegria, e Ele também faz aquele desafio de que abrirá as janelas dos céus para aqueles que contribuírem com a sua obra. Nossos dados bancários serão exibidos a seguir, juntamente com o hino, para que você possa anotar e realizar então a sua transferência bancária por meio de aplicativo ou posteriormente o seu depósito.
vamos aos nossos avisos. O chat está aberto. Deixe o seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative também o sininho para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical às 10 horas e 15 minutos. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nas terças-feiras, às 20 horas, realizamos o estudo bíblico e oração pela plataforma Zoom. Então, se você deseja participar, solicite o link a um dos nossos líderes. Por hoje é só. Desejo a todos uma excelente semana na presença de Deus. É o momento de nós orarmos por você. Você que acompanha o culto com a gente na internet, né, já coloca o seu nome. E eu sempre gosto de lembrar que durante a semana os irmãos e as irmãs da igreja se lembram, oram por cada nome aí que nós colocamos, né, nos comentários do YouTube ou até nos grupos do WhatsApp. As pessoas são lembradas durante a semana. E nesse momento também você, lembrando de quem você está falando o nome aí, de quem você está escrevendo o nome, ou se não estiver escrevendo também, né, mas a sua necessidade é colocada aqui nesse momento que a gente ora por você, pela nossa igreja, a gente ora pelo nosso país, pela liderança da nossa comunidade também, né? E que Deus possa ouvir a nossa oração nessa noite. Então convido você a se colocar diante de Deus, junto conosco, com a nossa igreja, para que a nossa oração de intercessão e de súplica seja também levada aos pés do nosso Deus. Oremos. Pai de amor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, no momento em que nós recorremos a Ti para atender, Senhor, aquilo que nós sabemos que pelas nossas próprias forças sozinhos, Senhor, não conseguimos. Aquilo que duvidamos, aquilo que temos desesperança, que chega a dar às vezes até desespero em muita gente, Senhor. Condições de saúde, especialmente nesse momento que nós vivemos ainda, muita incerteza, muito medo, muito luto por conta da pandemia, outros problemas, Senhor, que vêm em decorrência deles, Senhor, sequelas e outras doenças que não têm sido bem atendidas por conta do direcionamento a esse problema atual. Nós pedimos, Senhor, que Tu tenhas o cuidado, que tenhas a atenção, que tenhas a misericórdia, Senhor, de quem nesse momento lembra de um nome, de um parente, de um conhecido, seja quem for, Senhor, que faz parte da sua convivência e que traz angústia ao seu coração, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu inclines os Teus ouvidos para o clamor dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que Tu possas, Senhor, cuidar, dando segurança, dando paz, dando saúde. Tu possas proteger o seu lar, Senhor, cada componente que mora no coração daqueles que nós compartilhamos essa vida de fé, Senhor. Pedimos também, Senhor, pela liderança da nossa igreja, não só da nossa igreja local, os presbíteros, os diáconos da nossa igreja metropolitana de Brasília, mas também, Senhor, do nosso presbitério, que Tu abençoes, Senhor, a nossa liderança, a comissão executiva, a nossa presidente, a reverenda Luciana, e todos os integrantes, Senhor, da nossa liderança do presbitério, secretários, Senhor. Cuida, Senhor, para que possamos levar adiante a Tua mensagem. Possas, Senhor, também iluminar, Senhor, a mente daqueles que foram escolhidos também por Ti, Senhor, para liderar o nosso povo, que o façam, Senhor, na responsabilidade da Tua vontade, Senhor. Que assim seja, fazendo o que Tu queres e não o que passa pelo coração do ser humano. Nós Te rogamos, Senhor, que fiques com a Tua igreja, que proteja o Teu povo, que dê uma boa semana, Senhor, para cada um e para cada uma, e que assim, Senhor, Tu direciones a nossa vida, em nome de Jesus oramos. Amém. Agora, Senhor, despedes em paz o Teu servo, segundo a Tua palavra, porque os meus olhos já viram a Tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do Teu povo de Israel.
Glória ao Pai seja dada, ao Filho e ao Santo Deus Consolador, como era no princípio, é hoje e para sempre, séculos sem fim. Amém. Vamos juntos nos colocar como irmãos, mostrando a unidade que Deus espera de nós e em unidade também com Jesus Cristo, chamando o nosso Deus de Pai. Oremos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção de Deus, nosso Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que pelo seu poder nos reúne e nos alegra, seja com todos vocês, povo reunido por essa plataforma virtual, e com todo o povo de Deus em qualquer lugar desse mundo que nós vivemos, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe, boa semana, que você continue sendo a presença, o olhar, o abraço, o sorriso de Jesus para quem convive com você. Boa noite, Deus te abençoe.